Olá, meus queridos! No último vídeo eu falei para vocês um pouquinho da minha história de vida e hoje eu quero continuar falando, mas especificamente sobre fé, porque é nesta base de fé que eu me apoiei em todas as situações que eu vivi. E eu quero te contar como é que começou a minha vida de palestrante. Eu fui fazer faculdade já com 30 anos. Eu criei meus filhos, enfim, casei, criei meus filhos e eu imaginava que estava bom assim, que não precisava mais nada, que era continuar vivendo. E aos poucos foi despertando aqui dentro esse desejo de fazer um algo a mais, de repartir com os outros aquilo que Deus colocava todos os dias no meu coração. E essa história de palestras, de começar a fazer palestras, foi muito interessante o início, porque eu tinha um salário razoavelmente bom e de repente esse salário não existia mais e nós vivemos um ano de lavoura, meu esposo trabalha com lavoura, um ano bem difícil de estiagem e a situação financeira nossa ficou muito difícil. Minha filha, a nossa filha, estudava fora. E um dia eu me entristeci muito porque me dei conta de que teria que trazê-la para casa, que não poderia mais mantê-la no colégio onde ela estava. No lado da minha casa tem umas árvores e meu esposo colocou uma rede. Eu deitei lá ao meio-dia e chorei muito e briguei com Deus. Não sei se já aconteceu isso contigo, mas eu briguei feio com Deus. Eu reclamei, eu perguntei para ele por que isso estava acontecendo na minha vida e foi uma conversa, apesar de que a minha conversa com Deus é como estar aqui conversando contigo. Eu falo assim com ele todos os dias, mas naquele dia a gente brigou, eu briguei com ele e acabei adormecendo. Depois desse choro, deste colocar para fora toda a dor que eu estava sentindo, eu adormeci e eu sonhei. Neste sonho, meus queridos, minhas queridas, eu me enxerguei falando para muita gente. E eu acordar, eu me dei conta e eu lembro assim que eu saí gritando dali da rede, dizendo é isso que eu vou fazer palestras, eu gosto de falar com as pessoas e eu vou fazer isso. Mas como todo início não é fácil, para mim também não foi. E eu lembro da minha primeira palestra e quando eu conto para os meus amigos a gente ri muito dessa história. Porque eu fui fazer uma palestra no município vizinho, a primeira, e com vergonha de cobrar, de falar preço, mas enfim, cobrei o menor preço possível. E no final da palestra me deram uma agenda de presente e ninguém falou em pagamento e eu não tinha coragem de falar, escuta, não vão me pagar? E a gente saiu de lá, eu e meu esposo, que sempre me acompanha, e eu saí falando para ele, mas escuta, João, ninguém falou em me pagar. E agora, o que eu faço? Eu ligo e cobro? Como é que fica essa história? E eu vim para casa, passou uma semana, passou duas e ninguém me ligou e ninguém falou em pagamento. Vocês lembram que eu falei que eu ganhei uma agenda lá? Eu achei que esse era o pagamento, aquela agenda. E a gente foi numa reunião, eu levei a minha agenda. Quando eu abri a agenda, gente, lá dentro, num bolsinho que tinha na anticapa, ali estava o meu pagamento, o dinheiro que eu tinha, o valor que eu tinha cobrado pela palestra. Eu ri muito, meu esposo, minha família, a gente até hoje lembra disso e ri muito, porque estava ali dentro o pagamento. E sabe que quando eu conto isso porque é para te mostrar que os nossos inícios, quando a gente começa alguma coisa, nem sempre é fácil, nem sempre é mar de rosa. Por sinal, o mar de rosa não existe. Para você chegar no mar de rosa, tem que subir no pé da rosa e lá tem espinhos. Então, todo começo é complicado. O que não pode acontecer é a gente desistir nas primeiras dificuldades. E eu sempre, a minha base de tudo é a fé. Eu sempre converso muito com Deus. Eu pergunto para Ele o que eu faço agora, qual é o caminho que eu sigo, como que eu resolvo essa situação. E olha, meu querido, minha querida, Ele sempre responde para a gente. Deus sempre tem sinais para nós, mas a gente tem que aprender a ouvir o nosso coração, deixar Deus falar, se recolher no seu silêncio, lá no seu quarto, aonde você sente a presença dEle, ler um bom livro, escutar alguém que possa te ajudar, que te mostre um caminho, como você vai conduzir a sua vida. Mas o que não pode de jeito nenhum é desistir, desanimar, murmurar.
Eu sempre falo que a gente não pode se vitimizar, ficar se queixando e achando que todos os problemas do mundo acontecem com a gente. Não, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, às vezes a gente não sabe que caminho seguir. Então, se puder te dizer algo que te ajude, se você está vivendo qualquer tipo de dificuldade, a primeira coisa, se recolha numa conversa com Deus. Segundo, dê um passo à frente, vai buscar a solução. Ela está sempre aí perto de você, se você acredita, se você tem fé. E tenha mais alegria. A gente se entristece e a gente se fecha. Comece a sorrir mais, comece a abrir as janelas da sua alma, permitir que coisas boas sejam colocadas lá dentro, desliga um pouco das coisas negativas, para de olhar notícias ruins e alegre mais a sua vida. Mais sorriso, mais esperança, mais fé, mais conversa com Deus. Tenho certeza que se eu te encontrar amanhã, você vai me dizer, olha, as coisas estão melhorando sim, é possível. Beijo para você, tenha fé. E aí, gostou das nossas conversas? Então se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você possa receber notificações de cada assunto novo que a gente colocar no ar.